Olá, olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live, né? Essa live de abertura do Descomplicando o Baralho Cigano, né? Essa aqui é uma live de esquenta. Para quem não me conhece, meu nome é Heloísa Santana. Essa é uma live de esquenta, né? De aquecimento para o nosso grande evento aí, que vai começar na próxima semana, dia 26. Vai ser dia 26, 28 e 30 de maio, sempre 7 horas da noite. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse aquecimento. A gente vai começar a falar sobre baralho cigano. Não vai ser uma aula, né, isso aqui, mas vai ser uma boa introdução. Por quê? Como a gente tem pouquinho tempo, são 3 dias lá, então a gente estende um pouquinho aqui também, né? Vamos fazer uma introdução, um aquecimento, como a live já diz, né? Live de aquecimento, então vamos fazer um aquecimento aí para o nosso Descomplicando Baralho Cigano. E quero que vocês sejam muito bem-vindas, se sintam à vontade para perguntar, pode me interromper, pode falar, pode perguntar. A gente está aqui para trocar uma ideia, para bater um papo, então eu quero que todo mundo fique bem à vontade, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, Mara, boa noite, Mara Silveira e Mara Lemos, Bruna, Mara Gonete, tá cheio de Mara aqui hoje, hein? Eu acho que é isso. Gonete, Mara, deve ser Mara Gonete. Tá cheio de Mara aqui hoje, tem 3 Maras aqui presente. Oi, Mara, tudo bem? Mara Lemos, lindona, beijo pra você. Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Todos muito bem-vindos também. Boa noite, Márcio. Tá sem som? Vocês não estão me ouvindo? Fala pra mim aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Oi, Lilica. Fala como tá o som, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá sem som? É isso mesmo? Tá sem som, gente? Fala pra mim. Quem tá... Vocês estão me ouvindo? Tem som. Luci tá ouvindo. Márcio, tem som. Mara tá ouvindo. Então, olha só, quem falou que tá sem som normal. Ai, que bom. Quem falou que tá sem som, dá uma olhadinha no seu celular, de repente tá muito baixinho, né? Aumenta o som, de repente coloca um fonezinho de ouvido, tá bom? Então, o som tá normal, gente, o som tá normal por aqui. Quem tá com problema de som, dá uma olhadinha no seu aparelho, tá bom? Então, gente, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento do Descomplicando Baralho Cigano. Eu quero aqui, ó, todo mundo entrosado, todo mundo muito animado. Não quero ninguém com dúvida, ninguém vai sair daqui com dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu quero que vocês conversem comigo, pergunta aqui que eu vou responder. Tá bom, gente? Boa noite, Gislaine, boa noite, Mafalda. Ô, Mafalda, sua linda. Boa noite. Mara já comprou o baralho? Nossa, que bom, cara. Muito legal. Boa noite, Gislaine. Muito legal, Mara. Agora vai consagrar, né? Vai limpar o baralho. Lembra que eu ensinei, gente? Olha só. Quem não me acompanha, quem ainda não viu minhas postagens aí, eu já vou falando assim, olha. Quando a gente compra um baralho novo, a primeira coisa que a gente faz é limpar ele, tá? Por que, Lô, limpar o baralho? Ele não tá novo lá na caixinha. Você não sabe por onde ele passou, você não sabe se alguém manipulou, você não sabe de onde ele veio, você não sabe. Então a melhor coisa que tem é limpar todas as energias. Ah, Elô, aí como é que eu faço isso? Nada demais, nada demais. Pega uma tacinha, tá? Uma taça. Se você não tem taça ainda, não tem problema, pega um copo, tá? Põe lá, não pode transbordar de sal, você vai colocar sal grosso dentro, tá? E água. Não pode transbordar de sal e água, por quê?
essa água com sal não pode encostar na carta, né, do baralho. Por quê? O que acontece? Encostar no baralho vai estragar o baralho de vocês. Então, comprou o baralho novo, Lucy não limpou, não tem problema. Ainda dá tempo. Já tá limpa, isso aí, Mara, muito bem. Não limpou ainda, não tem problema. Dá tempo, pode limpar. Então, vai colocar uma tacinha com água, né? Uma taça com água, com sal grosso. Nessa taça, né? Não lembra de deixar sempre aos 2 dedinhos, que é para não encostar a água ali na carta. E deixa a carta dormir ali de um dia para o outro, em cima, tá? Se não puder dormir de um dia para o outro, pelo menos 2 horinhas. Quem tiver uma pedra de turmalina negra, põe em cima, que é muito bom também para potencializar. Ah, Elô, eu não tenho taça, fica insegura. Põe num prato, pega um prato liso, ou pega um prato, faz assim uma caminha com sal grosso. Aí você vai colocar diferente. Aí você vai colocar um tecido por cima e vai colocar a carta por cima. Não põe a carta direto no sal grosso, que vai estragar a carta de vocês, tá? Vai dar uma umidade e vai estragar o baralho de vocês. Então faz isso. Limpou? Consagra o baralho. Eu vou ensinar vocês como é que faz isso. Limpou? Consagra, tá? Consagra o baralho à sua cigana. A gente vai falar isso aqui. Como você consagra. Então, já aprendemos a limpar. Agora vamos aprender a consagrar, tá? E é isso. Já comecei falando já. Mas é só para vocês não perderem, tá? Essa oportunidade de trabalhar direito, né, gente? Vamos trabalhar direito. Tem as cartas, usa ela da melhor forma que for. Não vai pegar uma carta contaminada, né, para trabalhar com ela, que não vai dar bom, vai dar ruim, tá bom, gente? É isso aí. Boa noite, Mone. Boa noite, Rita. Boa noite, Alessandra. Patrícia. Paula, boa noite. Vamos lá então, gente. Então, falando aqui de novo, essa aqui não é ainda a aula do Descomplicando o Baralho Cigano. O que é Descomplicando o Baralho Cigano? Descomplicando o Baralho Cigano, sempre bom aprender contigo. Ai, que bom, Bruna. Beijo. Boa noite, Patrícia. Então, o Descomplicando o Baralho Cigano é um evento, né, online, gratuito, ninguém vai pagar nada. Quem não se inscreveu ainda, só se inscrever, heloisasantana.com, tá? Entra lá no grupo, não vai pagar nada, é gratuito, gente. Então, vão ser 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar vocês a ler o baralho cigano da melhor forma possível, descomplicando esse negócio aí. Tá? Então, semana que vem, dia 26, 28 e 30, a gente tem um encontro, tá? Aqui e no Instagram. Quem tá no grupo, eu vou colocar o link lá no grupo pra vocês. E vai ser muito bom, gente. Vai ser muito bom. Aprender é sempre muito bom. E a gente vai fazer essa troca aqui. E essas lives aqui vão ser, olha, hoje, né? Não pude fazer ontem. Segunda vai ser terça, quarta e sexta-feira. Quinta-feira eu também não posso, porque eu tenho um compromisso no meu centro. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Heloísa Santana, eu sou professora de baralho cigano, eu tenho um terreiro de Umbanda, então eu sou dirigente de um terreiro de Umbanda, então nem sempre eu posso, tem dia que eu tenho que estar lá. Quinta-feira é um dia de desenvolvimento no meu centro e eu tenho que estar lá, tá bom? Então quinta-feira a gente não vai ter nossa live. Então a live vai ser hoje, amanhã e sexta-feira, 7 horas aqui no Instagram. Tá bom? Espero que todo mundo esteja aqui comigo. Então vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, Jô. Quimbanda das Rainhas. Boa noite, querida. Boa noite. Então, gente, vamos lá. Começamos então a falar da limpeza das cartas para quem tá comprando baralho agora.
Quem não comprou o baralho, não se preocupe, não se preocupe. Eu já mostrei como é o baralho. Na live que eu fiz semana passada, semana retrasada, eu mostrei. Mas não tem problema. Amanhã na nossa live eu vou mostrar. Não vou mostrar porque não tá aqui agora comigo. Amanhã na nossa live eu vou mostrar o baralho de novo, que é o baralho que vocês têm que comprar. Não se preocupem de comprar agora correndo, porque na live agora e na aula da semana que vem, eu vou passar para vocês, né? Eu vou ensinar para vocês, mas vocês vão ter um tempinho para comprar o baralho de vocês. Vocês ainda vão estudar, né? A parte técnica, né? O que é o baralho. Vamos conversando, não precisa se afobar, tá? E aí, comprou o baralho, gente, não esqueça, vai lá, limpa o baralho, como eu falei. Se alguém perdeu, volta a live lá no comecinho, daquele jeitinho, tá? Sal grosso, limpa o baralho. Depois que limpou o baralho, vamos consagrar o baralho à nossa cigana. Gente, essas coisas são muito importantes, assim. Nem todo mundo acredita. Eu falo sempre isso. Se você não acredita, tudo bem, você não precisa fazer. Se você acha que não precisa limpar, você não limpa. Se você acha que não precisa consagrar, você também não consagra, tá? Eu tô ensinando para vocês como eu faço, como eu aprendi, como dá certo para mim. E eu acho que como dá certo para mim, vai dar certo para vocês também, tá? Então, como o evento é descomplicando, eu vou descomplicar para vocês. Quem não quiser fazer, não tem problema. Tá legal? Boa noite, Lidiane, sua linda também. Boa noite. Tá bom, gente? Elô, e agora? Eu não tenho cigana. Como é que eu faço para consagrar o meu baralho para minha cigana? Olha só, gente. Não é que você não tem cigana. Você não conhece a sua cigana. E sexta-feira vai ser um dia aqui especial. Nós vamos conhecer a cigana, tá? A gente vai fazer aqui, eu vou fazer com vocês, uma meditação guiada. Olha, como eu já falei, vou repetir. Esse é um processo que vem de lá para cá, não é daqui para lá, tá? Então pode até ser que uma pessoa ou outra não vá conhecer a cigana na sexta-feira, tá? Pode acontecer depois, porque você não pode se adiantar isso. Ela vai se apresentar, ou o cigano, ou a cigana de vocês, vai se apresentar quando tiver na hora, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma meditação junta. Nessa meditação, muita gente consegue encontrar com a cigana. Outras pessoas encontram até com entes queridos. Outras pessoas encontram com mentores, tá? A gente vai fazer isso e sexta-feira vocês vão ver com quem vocês vão encontrar. Mas essa meditação guiada é muito interessante, muito legal, muito mágica. Vocês conseguem ter aquele contato, sabe? Então vamos fazer isso na sexta-feira. Então, sexta-feira, quem quiser ter essa experiência, fica aqui comigo, tá? Mone, só dica essa pessoa saiba. E quem aprende tudo que ela fala. É a melhor professora de baralho cigano. Gratidão. Sua linda. Gente, meus alunos são fantásticos. Eu amo meus alunos. Eles estão sempre aqui comigo, me dando força, né, para nossas lives aí, nossas aulas ao vivo. Obrigada, Moni. Um beijo para você, minha querida. Então, gente, vamos lá. Mais um pouquinho. Eu limpei as cartas, né? Amanhã eu vou mostrar a carta para você. Eu limpei as cartas e agora como é que eu faço para consagrar a carta? Vamos lá. O que você vai fazer, gente? Como você consagra a carta? Quem tá aqui, gente? Hoje eu vou falar bastante aqui ainda, hein? Vou dar só essa introdução para quem nunca assistiu minhas lives, para quem nunca assistiu a aula, tá? Eu vou dar uma introdução rapidinha, mas eu vou fazer assim, eu vou colocar lá no grupo de vocês, uma aulinha de como limpar e como consagrar as cartas, tá? Vou só dar uma pinceladinha aqui, porque como
já tem essa aula gravada para não ficar repetitivo. Tem gente que assiste sempre as lives também. Então, eu tô falando isso em consideração a você que tá chegando aqui, não me acompanha, nunca ouviu eu falar isso. Então, eu tô repetindo por causa disso, tá? Boa noite, Sulamita, sua lindona. Tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou dar uma pinceladinha assim. Como é que você pode fazer para consagrar suas cartas? Você vai lá, arruma a sua mesa, né? A mesa com os 4 elementos, o elemento fogo, o elemento água, o elemento terra e o elemento ar. Aí, Lô, como é que eu posso fazer isso? Como eu faço essa representação dos elementos? O incenso, ele vai representar o elemento ar. A vela vai representar o elemento fogo. A água, como todo mundo sabe, representa o elemento água. E os cristais, eles vão representar o elemento terra, tá? Eu não tenho cristal nenhum ainda. Põe um vasinho de planta, tá legal? Põe uma florzinha. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar, né, as suas cartas, você vai arrumar a sua mesa, assim como eu falei, né? Vai colocar os 4 elementos. Ali você vai fazer uma oração do seu coração. E eu também posso colocar lá no nosso grupo, né, no grupo do Descomplicando Baralho Cigano, eu posso colocar uma oração para vocês. E eu vou colocar essa aula lá completa para vocês, tá bom? Então, você com todas as nuances que tem, né, na aula. Isso aqui a gente vai só dar uma pincelada. Você vai colocar a mesa com os 4 elementos, vai pegar o seu baralho, vai colocar ali no centro, põe as imagens para baixo. A gente sempre põe as imagens para baixo, tá? A gente nunca deixa as imagens do baralho expostas. A gente sempre guarda ele para baixo. Então, a gente vai colocar ali no centro da mesa, vai colocar os 4 elementos, acende sua vela, acende seu incenso, tá? Faz a sua oração, faz uma respiração, se concentra, e aí você se concentrou, se conecta com a sua cigana. Não importa se você conhece ou se você não conhece ela, tá legal? Se conecta com a sua cigana. E aí você vai pegar as cartas, você vai fazer essa oração e vai falar: eu consagro esse baralho à minha cigana da sorte. Eu ativo a energia desse baralho na força do elemento terra. Aí vai colocar lá no cristal ou no vasinho de planta. Eu ativo a energia desse baralho no elemento fogo. Aí vou lá na vela, no elemento fogo, e passo. Claro que você não vai passar, né, encostar a carta para não queimar, mas aí você vai passar as cartas no elemento fogo. Eu ativo a energia dessas cartas no elemento água. Aí você vai lá na tacinha e põe em cima da tacinha com água. Aí, Elô, ainda não tem uma tacinha. Tá bom, por enquanto você põe um copo. Tá legal? Vai lá, eu consagro, eu ativo a energia dessas cartas no elemento ar. Vai lá e passa na chama do incenso. Então, fazendo isso, você passou pelos 4 elementos, tá? E faz a sua oração, faz a sua oração, faz a sua consagração. O que eu falo, né? O que é consagrar? Consagrar é tornar sagrado. Então, você está consagrando, você está oferecendo essas cartas à sua cigana para que seja um instrumento sagrado, né? E que faça aí uma conexão entre você e ela. Então, nesse momento, você pode, né, fazer uma oração, fazer uma mentalização e pedir que essas cartas sejam uma ferramenta, né, de auxílio, seja uma ferramenta onde eu possa auxiliar as outras pessoas, e que com essa carta eu esteja conectada a você, minha cigana, ou a senhora, minha cigana da sorte, tá? Então você vai fazer uma oração do seu coração. Os cristais, a mesma coisa, você pode consagrar os seus cristais, você pode consagrar. Eu falo, a gente vai começar a estudar, compra um caderninho, compra um caderno e consagra esse caderno também à sua cigana,
tá? Consagra a sua cigana. Por que, Lô, que eu vou consagrar um caderno à minha cigana? Porque é um caderno de estudos do baralho cigano, gente. Você vai consagrar as suas cartas, você vai consagrar também o baralho, tá? O caderno. Vai consagrar seus cristais, vai consagrar a carta. Tô demais hoje, né? Vai consagrar a taça, vai consagrar todos os elementos que vão na mesa, você vai consagrar, tá? Então, além das cartas, da taça com água, dos cristais, do incensário, do incenso, da vela, o que você vai ter na sua mesa? Você vai ter na sua mesa também, né? Eu falei dos cristais. Você vai ter na sua mesa cristais de proteção e cristais de intuição. Amanhã eu vou trazer uns cristais para vocês darem uma olhadinha. Vou mostrar aqui para vocês alguns cristais, tá? Então amanhã a gente fala um pouquinho disso. Então na sua mesa você vai ter os cristais, na sua mesa você vai ter, além disso tudo que eu falei, você vai ter um punhal. Por que, Elô, um punhal? Primeiro que o punhal é um elemento de corte, então ele corta as energias negativas e você vai usar. Vou repetir novamente. Quem não acredita, gente, quem não acredita em nenhum ritual, quem não quiser fazer, quem não tem problema nenhum. Eu conheço um monte de gente que joga sem fazer nada disso e tudo bem, cada um com seu cada um. Tá? Então vamos lá, isso aqui eu tô ensinando a vocês como eu faço. Então tá, então você vai ter o punhal. O punhal é um elemento de corte. O punhal, ele ajuda a cortar as energias negativas. Você tá com a sua mesa, tá vendo que a energia tá pesada, pega lá o punhal, né? Antes de começar o jogo, circula o punhal na sua cabeça, fecha um círculo de proteção na sua mesa. Depois põe o punhal voltado, se você vai fazer atendimento ao vivo, põe o punhal voltado para sua consulente. Tô ameaçando? Claro que não. Você tá ali só direcionando as energias, para que a energia, se porventura ela traga uma energia negativa, não atinja a sua mesa, não atinja, né, o seu jogo. E aí, diferente dos outros elementos da mesa, o punhal você vai consagrar ao seu cigano guardião. Tá, gente? São os ciganos guardiões que fazem a proteção do nosso jogo, da nossa mesa. Eles que fazem a nossa proteção, tá? Vamos lá. No momento tenho apenas o baralho. Posso só vender umas velas para minha cigana. Deve ser acender umas velas, né? Para minha cigana. E dedica lá? Pode sim, Jô. Não tem problema nenhum. O punhal pode ser substituído por uma faca. Por quê? Olha só. O punhal Por quê, Luci? Você não tem punhal? Não tem problema não ter agora. Depois você compra, tá? Se for pela representação por elemento de corte, tudo bem. Mas o que acontece? O punhal, ele é utilizado pelos ciganos como elemento de sorte. A gente vai falar aqui um pouquinho. O baralho cigano não foi feito pelos ciganos, mas a gente consagra os ciganos, porque os ciganos, eles nos dão intuição, eles nos ajudam na hora do jogo, e eles são completamente ligados a esse oráculo e a muitos outros oráculos também. Vocês sabem que os ciganos, eles são, né, um povo muito intuitivo, é um povo que gosta de trabalhar com os jogos, com os oráculos, com a adivinhação, né? Então a gente faz esse link porque eles nos ajudam, tá? Os ciganos espirituais, né, eles vão nos ajudar nessa conexão. Vou começar jogando deve ser pra mim primeiro, né? Isso aí, Mara, você começa a jogar pra você, depois você vai jogar pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu namorado, pros seus amigos, e é assim que vai,
que começa, pode substituir por uma tesoura? Então, é a mesma resposta, tá? Mesma resposta que eu dei, gente. Não é que não possa. A gente está trabalhando aqui com elementos, né, ligados aos ciganos, tá bom? Mas não que não possa. Boa noite, Raimunda. Boa noite, querida. Tá bom, gente? Então vamos lá. Gente, o baralho cigano. Boa noite, Rodrigo. O baralho cigano, ele é um oráculo maravilhoso. Ele consegue desvendar muita coisa. Não tem o que você não consiga ver, descobrir com baralho cigano, gente. Baralho cigano, ele tem até uma fama que eu não gosto muito, né? Porque eu acho coitado, né? Ele tem a fama até de fofoqueiro, né? Por quê? Porque ele entrega tudo. O baralho cigano é fantástico, gente. Ele vai falar tudo que você precisar saber. O baralho cigano perguntou, ele vai falar. E aí você só precisa o quê? Saber como formular essa pergunta de forma que seja clara, que você entenda a resposta que ele vai dar. Como eu falo, quanto mais claro você é na sua pergunta, mais claro vai ser a sua resposta, tá? Mandou um beijo pra mim, sua mãe? Manda outro pra ela também. Tá, gente? Então é isso. Então, durante esses dias aqui a gente vai só falar de baralho cigano, de mesa cigana, de cristal, disso tudo. Então, olha só, eu não quero que vocês, amanhã eu vou trazer as cartas para vocês verem. Eu não quero que vocês confundam, tá? Baralho cigano não é tarô, não é tarô cigano. Baralho cigano não é baralho de Maria Padilha. Baralho cigano não é baralho de Tranca-Rua. Baralho cigano não é baralho de Zé Pilintra, não é de Dona Rosa Caveira. Baralho cigano é baralho cigano. Petit Lenormand, tá? Então vamos lá. Eu tenho baralho cigano, mas não entendo nada. Tem jeito pra mim? Com certeza, Lúcia, fica comigo. Tem todo jeito. Gente, eu falei mesmo. Tiago, meu lindão. Mais um aluno aí. Tati, boa noite. Mesmo que vocês estejam começando do zero, não tem problema, é até melhor, prefiro que comece do zero. Vem sem nenhum vício de outros lugares, né? Aprende aqui comigo, fica aqui comigo, não tem problema, Lúcia, que você não sabe nada. Perfeito! Eu tenho há 2 anos e não consegui ler ainda. Bruna, vai conseguir, agora você vai, agora vai ou racha. Bruna, fica comigo, não tem problema, não conseguiu? Vai conseguir, não tem problema. Então, gente, olha só. O baralho cigano, né? Ele é como um espelho, ele é como uma bússola. Ele te mostra o caminho, ele mostra você. Você pode usar o baralho cigano também como... Oi, Eleni, sua linda. Mais uma aluna aí. Você pode usar o baralho cigano também como uma ferramenta para te ajudar a se conhecer, de autoconhecimento, tá? Já falei, você pode fazer perguntas para o baralho cigano. O que eu preciso saber sobre mim que eu não estou dando importância nesse momento? O que eu preciso melhorar em mim? O que eu preciso aprender? Então, você pode explorar o baralho cigano também como ferramenta de autoconhecimento. Olha como é profundo, gente. Eu quero mostrar isso aqui para vocês não virem pensando que o baralho cigano é só um instrumento de adivinhação. Não que ele não seja, ele é também. O baralho cigano é poder, gente, é poder, é um instrumento poderosíssimo. Ele te ensina, olha, ele te ensina muita coisa, ele te tira de cada situação, de cada buraco, ele vai prever acontecimentos que você nem imaginou que fosse acontecer. Depois você vai ver, nossa, como é que ele sabia disso, tá, gente? Então, baralho cigano é isso, é fantástico. E além disso tudo, ele vai te ajudar
a se autoconhecer. Então vamos falar um pouquinho disso também, né, gente? Como usar o baralho cigano como ferramenta, né? Como a gente pode usar o baralho cigano como ferramenta para nos ajudar e para ajudar outras pessoas também, né? Para tirar dúvidas, para encaminhar, para direcionar, né? E até, como eu estou falando, ajudar as pessoas a se conhecerem também, né? Através do baralho cigano. Vamos lá. Que os ciganos nos auxiliem junto dessa professora maravilhosa. Ai, que linda. Obrigada, minha querida. Vamos lá. Boa noite, Evandro. Boa noite, Silmara, Helena, Thaís. Boa noite. Boa noite, minha querida. Boa noite. Então, gente, eu queria começar falando para vocês... Que horas tem? 7h32. Queria começar falando para vocês que o nosso curso vai ser assim. Eu não vai acontecer. Não vai acontecer, eu não quero que vocês façam isso. Eu falo isso o tempo todo com meus alunos. Não quero que ninguém decore significado de carta. Não quero que ninguém decore palavra-chave. Não é isso. Não é assim que vocês vão aprender. Então, nesse papo nosso, a gente vai falar de carta, mas a gente vai falar também a gente vai trazer um aprofundamento, assim, a origem da carta. Por que que ela é assim? Tá? Então, isso vai tirar vocês do decoreba. Quando a gente decora, a gente não aprende. A gente não entende de verdade. O que que a gente tem que entender? A gente tem que entender da onde vem a carta. Quem fez a carta? Quem bolou esse baralho cigano aí? Quero que vocês falem pra mim. Quem criou o baralho cigano? Quem é meu aluno, quem me acompanha sabe. Fala pra mim aí, gente. Quem criou o baralho cigano? Vamos lá. Quero ver quem sabe. Então eu quero mergulhar com vocês nessa profundidade da onde veio o baralho cigano, que é para vocês aprenderem, descomplicarem. Chega de complicação, chega de mito, chega de eu não posso ler carta porque eu não sou cigana, eu não posso ler carta porque eu não sou descendente de cigano, não sou casada com cigano. Para com esse negócio, eu não posso ler carta, nunca vou aprender esse negócio porque eu não consigo decorar. Não quero ninguém decorando nada aqui, tá, gente? Vamos aprender de uma forma diferente, vamos descomplicar o baralho cigano, gente. Vamos lá. Bruna, tentei decorar e realmente não consegui. Vai chegar a lugar nenhum decorando, Bruna. Tenho esse péssimo hábito da decoreba. Não vai chegar a lugar nenhum. Oi, Marcele. Boa noite, querida. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Mafalda, minha linda, tem um baralho que uso só para mim. E ele sabe minhas preocupações e me mostra sobre família que precisam de ajuda. Isso aí, gente. O baralho é isso. O baralho cigano, ele traz, olha, ele lê a nossa alma. É só você saber como se comunicar com ele. E é isso que vocês vão aprender aqui nesse curso Descomplicando o Baralho Cigano. Olha, isso aqui é mais do que um curso, hein, gente? Vocês vão ver só. Vamos lá, começaram as respostas aqui. Quem criou o baralho cigano? Vamos lá, Pop respondeu, Madame Lenormand. Quem concorda com a Pop? Fala pra mim, gente. Agora vou dar um tempinho pra vocês me falarem isso. Quem concorda com a Pop? Foi Madame Lenormand que criou o baralho cigano? Será? Será que foi? Fala pra mim aí, gente. Boa noite, Mônica. Boa noite. Fala pra mim, gente. Vamos interagir. Vamos lá, a gente tá aqui numa conversa. Ainda não é a aula isso aqui, é uma conversa. Vamos lá, vamos interagir. Fala pra mim. A Pop falou que foi Madame Lenormand que criou o baralho cigano. Raimunda, verdade. O que é verdade? Foi a Madame Lenormand? A Bruna falou que sim. Vamos lá, gente, vamos lá.
Vamos lá, surpresas! Vamos ter surpresas hoje. Vamos lá. Maragonete, sim. Gislane, sim. Anne Maria Adelaide Lenormand, Mafalda falou isso. Vamos lá, gente, vamos lá. Será que foi a Madame Lenormand? Mais alguém quer arriscar? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca. Quem criou o baralho de cigano, gente? Olha só. Vou falar uma coisa pra vocês. Sinto muito decepcionar, gente. Não foi a Madame Lenormand. Adaptação, Anne-Marie Lenormand. Não foi, gente. Sinto muito aí quebrar quebrar o encanto, porque isso aí foi um encanto de muitos e muitos anos. Olha, muito tempo. Até eu também já pensei, até eu também já achei que tivesse sido a Madame Lenormand que tinha criado o baralho cigano. Então eu vou agora, sinto muito, mas eu vou decepcionar vocês um pouquinho aqui, tá? Não foi a Madame Lenormand, não foram os ciganos também, tá? Estudos sérios demonstraram que quando a Madame Lenormand morreu, não tinha nada nos papéis dela, nada nas anotações dela, nenhum baralho com ela que fizesse referência ao Petit Lenormand. Isso aí foi uma jogada de marketing, gente. Vamos lá então, que eu vou contar para vocês rapidinho. O baralho cigano, oh meu Deus do céu, a gatinha subindo aqui. Ô Mia! Cheio de gato fazendo besteira aqui. Então vamos lá, gente. O baralho cigano, ele veio de um jogo de tabuleiro chamado Jogo da Esperança. Quem é meu aluno já escutou isso algumas vezes. Quem já assistiu meus cursos gratuitos também, gente. Mas eu sempre tenho que falar, porque nem todo mundo sabe, né? Porque isso aí já vem... Madame Lenormand, isso aí vem há muito tempo. Mas olha só. Vocês podem buscar em fontes seguras que não foi a Madame Lenormand. Estudos mostraram que quem fez esse baralho, olha só, na verdade, o Johann Caspar Hetzel, em 1779, ele criou um jogo de tabuleiro chamado Jogo da Esperança. Esse Jogo da Esperança, ele tinha lá as 36 cartas. E ele servia como jogo de tabuleiro, ele servia como entretenimento, né? Ele servia também como jogo de adivinhação. Isso aí lá no século XVIII, no final do século XVIII. Não, Cristina, não foi a Madame Lenormand, não foi. Deixa eu concluir a história aqui para vocês. E o Johann Caspar Hetzel, ele criou o baralho cigano. Ele criou o Jogo da Esperança, que era um jogo de tabuleiro, que era moda na época, jogo de tabuleiro, porque não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada disso. Então as pessoas jogavam carta. A Madame, não foi a Madame Lenormand, não foi. Não tinha nada disso. Então, como as pessoas faziam? Abriam lá um jogo de tabuleiro e ia todo mundo, né? Tinham vários jogos naquela época. Assim que os jovens se divertiam naquela época. E desse jogo de tabuleiro, né? Você tirava as cartas, começaram a usar essas cartas também para adivinhação. Porque teve uma moda de adivinhação com as cartas. Inclusive, nessa época, as moças prendadas, elas precisavam saber ler as cartas, tá? Então, tinha uma moda de ler as cartas. Então, era usada também.
O Johann Caspar Hetzel, ele criou o Jogo da Esperança e mais ou menos um ano depois, ele morreu. E aí ficou o Jogo da Esperança, as cartas, e ele morreu um ano depois. Aí chegou um sujeito chamado Philippe Lenormand. O Philippe Lenormand, que ninguém sabe nem se o nome dele era esse mesmo, ele se dizia sobrinho da Madame Lenormand. E ele pegou essas cartas do Jogo da Esperança que o Johann Caspar Hetzel tinha feito. Ele pegou essas cartas, ele fez uma edição dessas cartas e lançou no mercado como se fossem as cartas da Madame Lenormand. Isso já tinha alguns anos que ela tinha falecido, tá? Ela já tinha falecido. Mas como todo mundo sabe, a Madame Lenormand, ela foi a grande sibila dos salões. Ela sabia demais de cartas, de oráculos, né? Mas ela não jogava o Petit Lenormand. Ela não jogava o baralho cigano, tá? Ela jogava outros... Ui, meu Deus, olha a outra jogando tudo. Olha aqui, gente, olha isso. Jogando tudo no chão aqui. Ô, menina! Ai, meu Deus, quase que acaba com a live aqui, ó. A figurinha. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, olha só. Não se decepcionem, não se decepcionem. É história, gente, é história. Tô falando que eu vou ensinar para vocês a partir da história, tá? Que é assim que se aprende, na origem. A gente aprende na origem. Então, vamos lá. Então, gente, o Philippe Lenormand, a Madame Lenormand, ela era maravilhosa, ela lia as cartas, ela ficou conhecidíssima por ler as cartas para a esposa do Napoleão, ter previsto que ele ia ser preso, né? Inclusive ela foi presa também, né? Ele mandou prender ela também, depois ela foi solta. Mas então... ela era maravilhosa, ela era considerada a sibila dos salões, mas não foi ela quem criou. O Philippe Lenormand, ele pegou essas cartas, ele fez uma edição e lançou as cartas com o nome Petit Lenormand, o baralho da Madame Lenormand, tá? Então isso aí foi uma jogada de marketing para ele vender as suas cartas e deu certo. Foi maravilhoso para ele. E outra coisa, todo mundo acreditou. Até pouquíssimo tempo atrás, ainda acreditavam que foi a Madame Lenormand que criou essas cartas. Tá bom, gente? Então, vocês entenderam? Não foi. Eu decepcionei vocês. Isso é história, gente. Isso é história. Eu decepcionei vocês, gente. Desculpa. Pode ir procurar. Nunca vi essa mulher louca. Depois de tantos anos que eu aprendi que foi a Madame Lenormand que criou o baralho de cigana, e vem essa louca da Elô falar pra mim logo nessa primeira live, já vem aí jogar pra cima de mim essa história que não foi a Madame Lenormand que criou. Então, gente, acredita em mim, vai pesquisar, tá? Vai pesquisar, pesquisa lá. Jogo da Esperança, tá? Procura Jogo da Esperança na internet, procura lá. O Jogo da Esperança foi o percussor do baralho cigano, tá bom, gente? Então, tudo começou com o Jogo da Esperança. Isso aí, Bruna. Todo mundo vai pesquisar agora. Vai explodir a internet, todo mundo pesquisando aí. Jogo da Esperança. Ninguém vai entender nada. Jogo da Esperança. Aí vocês vão saber, tá? Essa é a verdadeira história. Tá bom, gente? Então, quem não sabe, conta essa história. Eu vejo aí vários cursos falando que foi a Madame Lenormand que criou o baralho cigano. Não foi. Tá bom, gente? Não foi. Pode... A louca inventou essa história. Não, a louca não inventou essa história, não. Existem estudos. Não foi comprovado nada, gente. Foi comprovado que quem criou o baralho... Olha, por quê? Tem um museu, existe um museu na Alemanha, em Nuremberg.
esse museu, eu não sei se é assim mesmo que pronuncia, Nuremberg. Não sei se é assim mesmo que pronuncia. Tem um museu na Alemanha que tem lá todas as cartas. Tem as cartas do Jogo da Esperança, tá? Tem tudo direitinho, tem todas as histórias. Tem lá as cartas da Madame Lenormand. Tem tudo, tá? Então, vamos procurar, porque história, gente, isso é história. E é isso que vocês vão aprender, a origem. A origem, eu não quero que ninguém decore, eu quero que vocês aprendam. Então, nada melhor do que saber a origem para você saber da onde que vem o negócio, para você aprender, né? Você conhecer a história, para você saber como é que faz, não é isso? Vou fazer essa pergunta lá no meu centro, hein? Pode fazer. No seu centro ensinam um baralho cigano? Aí, se lá no seu centro ensinam um baralho cigano, você vai lá e pergunta. Agora, a pessoa que vai responder, ela tem que estar informada, né? Ela tem que estar ligada. Não adianta. Como eu falei, tem um monte de curso que fala que foi a Madame Lenormand. Tá bom? Aí problema é deles que dão informação errada. Agora, vai lá e procura, Bruna. Se seu centro te der essa informação errada, eu não vou falar nada, né? Cada um com seu cada um. Eu respeito a opinião de cada um. Agora, tem o certo e tem o errado. Já ouvi falar na Madame Lenormand. Todo mundo, gente. É o que eu tô falando. Até pouquíssimo tempo atrás, eu acho que todo mundo acreditava nessa história de que foi a Madame Lenormand que fez aqueles baralhos, né? Que deixou desenhado nada, não tinha nada. Tinha nada nos papéis dela. E muita coincidência, né? Era igualzinho o baralho, era igualzinho o baralho. Os desenhos eram os mesmos do Jogo da Esperança. Muita coincidência, né? Só que o que aconteceu? O Johann Casperretti, ele morreu. Ele durou um aninho só depois que ele fez o Jogo da Esperança. Quem é que vai falar que é mentira? Né? Foi o álibi perfeito lá pro Philippe Lenormand. Então ele jogou o marketing, né? E fez, e foi maravilhoso, se deu bem. Tá bom? Por quê? Porque o Johann Casperretti morreu, tinha morrido. Quem é que ia falar por ele? Ninguém falou. Tá bom? E a verdade é essa aí. Tá legal, gente? Desculpa. Desculpa, mas a verdade é essa. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou abordar com vocês, né? Que horas tem? 48. Eu vou abordar com vocês a origem das cartas. Vamos lembrar que a gente está dando aqui uma pincelada, a gente está aí começando esse negócio, né? Começando a namorar aqui, porque é isso. Se você não me conhece, tem que começar, né? Conheceu, pega na mão, dá um beijinho no rosto. Estamos começando a namorar, é devagar que vai, né? Tudo bem, já cheguei, joguei no peito aí, essa doida já vem jogando no peito aí, que não foi uma crença que eu tinha há milhares de anos, né? De anos que eu ouço isso aí desde sempre. Como é que ela vem falar isso pra mim? Mas é isso, gente. Então, se não quiser acreditar em mim, a história é só ir lá e pesquisar, tá bom? Pesquisa lá, Jogo da Esperança, que vocês vão encontrar. Então é isso, gente, olha só. E aí, não acabou ainda não, que eu vou falar mais um pouquinho pra você. Mas eu quero que vocês lembrem que nosso grande evento, nossa aula vai começar dia 26, 28 e 30. É na semana que vem, tá bom? Então eu quero todo mundo comigo às 7 horas, 19 horas, né? Eu vou colocar o link lá no grupo para vocês, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar para vocês a origem das cartas. Olha só, se você conhecer a fundo as cartas, é claro, nesse curso eu não vou conseguir aprofundar, né, com vocês, assim, né, dar técnicas avançadas, porque a gente vai caminhando devagar. Mas eu vou conversar bastante com vocês. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Eu quero sim falar com vocês, eu quero falar com vocês de banho, eu quero falar, porque fica todo mundo, né? Vamos falar coisa mística, né? Baralho cigano, mas olha só,
Vou falar de coisa mística, vou falar de cristal, vou falar de incenso, vou falar de banho, mas vamos falar do baralho cigano, tá? Ó, quem aqui conhece a carta? Algumas pessoas já conhecem o baralho cigano. A nossa escola, vocês já sentiram, quem já me segue sabe que eu sigo a escola europeia. Vou dar um exemplo aqui de origem de cartas, tá? A carta dos trevos. É só para para vocês sacarem assim que a gente não vai decorar a carta, tá? A carta dos trevos na escola europeia. Não é na escola brasileira, tá? Na escola brasileira vai falar de tropeço, de obstáculos. A gente não tá falando da escola brasileira. Estamos falando da escola europeia. O que é a carta dos trevos para vocês? Quando você vê lá um trevinho, você lembra logo de quê? Sorte, né? Sorte. Sorte, alguma coisa da providência divina que vai acontecer, alguma coisa legal, não é uma grande sorte, é uma sorte pequenininha. Dizem que quando a Eva foi expulsa do Jardim do Éden, ela levou um trevinho com ela, né? Como um sinal de esperança, né? Então, o trevo é esperança, ele é sorte, ele é alguma coisa boa, né? Então, vamos lá, sem decorar. Na história, o trevo é considerado, tem lá uma lenda dos druidas que diz que os trevos atraem fadas. Então, o trevo, ele é meio mágicozinho, né? Mas vamos falar da história, vamos falar aí da Alemanha, da onde foi criado o baralho cigano, tá? Olha só, eu nem queria entrar direto assim em assuntos com vocês, mas é só para vocês sentirem assim como vai ser o nosso curso, tá? Lúcia, tem um trevo? Muito bom, muito bom. Então, guarda ele, legal. Só para vocês sentirem. Na história, lembrando aí, como eu falei com vocês, a gente vai falar só dessa carta dos trevos hoje, tá, gente? Eu não vou entrar já em... É só para vocês sentirem como funciona. Então, vamos falar dos trevos um pouquinho aqui. Eu falei para vocês que esse baralho, né, ele foi criado na Alemanha, né, por Philippe Lenormand, que pegou lá do Jogo da Esperança, que foi criado por Johann Caspar Hetzel. Ele foi criado na Alemanha no final do século XVIII, tá? Então, esses símbolos, eles são todos, né? Eles são todos referências dessa época. O trevo. Teve uma guerra na Alemanha muito devastadora, né? Todo mundo sabe que existiu aí essa guerra e a Alemanha foi muito devastada na guerra. Eles não tinham o que comer. Foi uma época muito ruim, né? Foi época fria, uma época ruim, uma época que as pessoas estavam morrendo de fome, as mulheres ficavam em casa, né? Os homens iam para a guerra, eles não tinham o que comer. Então foi um período muito brabo mesmo, que foi vivido na Alemanha. E a terra estava infértil, não tinha o que plantar. Quando terminou a guerra, o governo, ele resolveu ajudar as pessoas que estavam passando fome, né? Então ele distribuiu batata e ele distribuiu trevos para fazer forragem no solo, para as pessoas plantarem, porque o trevo, ele vai nascendo, ele vai se enraizando e ele vai fertilizando, ele fertiliza aquele solo. Então, os trevos, tinham duas coisas, né? Tinham os trevos vermelhos, que eram um sinal de boa sorte, eu vou falar ainda, e
tinha os trevos também, que eram distribuídos para ser usados como forragem do solo, para fertilizar o solo. E aí as pessoas usavam esse trevo, forraram o chão, fizeram forragem, né, nas terras, plantaram batatas, e foi uma nova esperança que nasceu na Alemanha. Então o trevo, ele traz esse sinal de esperança. Também todo mundo lá na Alemanha tinha um trevinho vermelho, que era sinal de boa sorte, porque eles espantavam os espíritos maus. Então toda casa tinha que ter trevo vermelho, tá? Para espantar os maus espíritos. Então, o que é o trevo, gente? O que são os trevos aí? Boa sorte, né? Boa sorte é um amuleto de sorte, que as pessoas tinham um trevo lá plantado como um amuleto de sorte. Um sinal de esperança, um sinal de boas oportunidades, coisas boas estão por vir, né? As coisas boas vão começar, uma nova era, uma nova jornada está por vir. Então, gente, é isso. Os trevos eram sinal de boa sorte. Começaram, nossa, depois de um período terrível, as batatas começaram a brotar, né? Uma nova oportunidade se abriu. Tá bom, gente? Então, olha aí a história dos trevos inserido nessa época. É isso, tá? O trevo será sorte, mesmo que ele esteja numa posição negativa. Vamos lá, Lucia. Na minha casa tinha um vaso enorme de trevos, perfeito. Olha só, Lucia, o que acontece? Os trevos, ele não vai mudar. Ele é uma carta positiva, mas ele é um sinal de sorte. Na mesa real, olha, quando a gente fala na mesa real, a gente traz, a mesa real não é um método mirabolante de ler as cartas. As pessoas se assustam porque é um método que a gente lê todas as cartas, né, juntas. Todas as 36 cartas vão ali. E o jogo das... O livreto do jogo lá do Philippe Lenormand, as cartas vinham com livretinho. Então, o livreto lá do Philippe Lenormand, ele colocava algumas regras. Nas regras que ele colocava, ele dizia assim, os trevos, quando estão próximos a cartas como as nuvens, né, cartas negativas, os trevos próximos às nuvens, ele é sinal de tropeços, obstáculos, é o que foi trazido para o baralho cigano da escola brasileira. Tá? Então, numa linha de cartas, mesmo que o trevo esteja acompanhado de cartas ruins, ele não vai falar de coisas ruins, tá? Posição ruim. Eu entendo que você esteja falando aí, você está perguntando, o trevo é sinal de sorte, mesmo que ele esteja numa posição negativa. Uma posição negativa seria no jogo, Ih, gente, me fugiu aqui. Me fugiu o nome. Vou lembrar daqui a pouco. Tá na ponta da minha língua, eu tô ficando meio doida. Eu sou meio doidinha mesmo. Daqui a pouquinho eu vou lembrar e vou falar. Então, tem um jogo, meu Deus do céu, que acabou aqui, travou minha língua, mas eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome do jogo. Que tem lá a posição positiva, né? Tem a posição negativa. Não é bem a posição negativa, é o que aquele jogo, as cartas, aquela posição, ela tem de empecilho, né? O que aquela carta tem de empecilho no jogo. Então, não é que seja, ele esteja numa posição negativa. Mesmo que ele esteja numa posição
desfavorável, ele ainda vai ser positivo. Quando a carta está numa posição desfavorável, você vai ler o que é desfavorável naquela carta. Você vai ler o que não tem naquela carta, o que não tem, o que oferece e o que não oferece. É o lado sombra, né, que a gente diz da carta, tá? Mas ele não vai ficar negativo. Ele fica, sim, negativo quando ele tá perto das nuvens no jogo da esperança, tá bom? Então, por que, gente, que eu tô falando do jogo da esperança? Porque o início do jogo era a regra do jogo que trazia das cartas do Philippe Lenormand, era toda baseada na mesa real, tá? Eu falei o jogo da esperança, na mesa real. Então, quando Philippe Lenormand fez essas cartas e colocou lá as regras dele, ele se baseou todo na mesa real. Então ele ensinava isso, o método de distância, o que fica longe, o que fica perto, tá? O que tá perto do consulente, o que tá longe do consulente. A gente vai falar disso um pouquinho também, tá? Nas aulas da semana que vem a gente vai falar um pouquinho de mesa real também. Então, é isso. Então, ele se baseava no método de distância. Então, até hoje, a gente segue esse método de distância do início lá das cartas do Philippe Lenormand. Afinal, ele que criou, as regras são dele e a gente segue essas regras, tá? Então, gente, os trevos, ele não vai ser uma carta negativa, ele é uma carta positiva. Ele pode ser um sinal ruim quando ele está próximo das nuvens, até quando ele está próximo do caixão, tá bom? Assim, vamos lá que tem gente aqui. Que linda história do trevo, o meu é verde com vermelho de 4 folhas, agora vou cuidar mais ainda dele. Isso aí, gente, é isso aí. Tem mais pergunta? Tá, não tem. 8:02. Então, olha só, eu quero que vocês prestem atenção. Que o nosso curso vai ser baseado na história, tá? E tem algumas histórias também que remetem, olha só, sorte dos trevos. Tem a festa, vocês já ouviram falar da festa de São Patrick, né? A festa de São Patrick é lá comemorado o dia da sorte, aí tem, né, tudo enfeitado com trevo, tem trevo plantado, tem dia da sorte. Trevo é o quê? Um amuleto de sorte, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção sempre na história que a carta traz. As cartas, elas trazem, né, histórias maravilhosas. Eu ia falar de outra carta, mas já estamos 8 horas, já avançamos no tempo aqui. Então, vocês conseguiram, gente, compreender? Vocês conseguiram compreender aí como eu coloquei? Não foi a Madame Lenormand que fez. Como vai ser o nosso curso? Vai vir, né? A gente vai vir baseado em história, baseado em fatos, da onde que vem, por que aquele emblema tá ali, tá? Porque naquela época lá do século XVIII, final do século XVIII, tudo era muito baseado em emblemas, gente. Tudo era baseado em emblema. Existiam livros de emblemas. As pessoas aprendiam a decifrar, a ler os emblemas, né? Nem todo mundo sabia ler de verdade, ler e escrever. Mas todo mundo conhecia os emblemas. Então, os emblemas, eles eram um meio de comunicação. E as cartas são baseadas nesses emblemas. E esses emblemas traziam a história. Então, nada melhor do que a gente conhecer a história, né? Para a gente se aprofundar nas cartas. Então, gente, isso aqui foi só um pedacinho, né? Uma pequena introdução do nosso curso, que vai ser, de novo vou falar para vocês aqui, nosso curso vai ser dia 26, 28 e 30, semana que vem, sempre às 19 horas, ao vivo, eu vou estar ao vivo com vocês,
tirando dúvidas, falando, trazendo conteúdo. Nossa, olha, vocês... Muito bom, muito bom. Gente, é muito bom mesmo. Então, olha só, eu tô disposta aqui a mostrar para vocês coisas que nem, olha, eu vou falar, por isso que eu falo lá que nem curso, tem muitos cursos pagos aí que vocês já passaram, já fizeram, que não tem um conteúdo assim, tá? Só mesmo um curso pago, alguns poucos cursos pagos sérios que você vai ter um conteúdo desse. Então, gente, olha só, aproveita. Aproveita. Quarta-feira eu quero todo mundo aqui comigo de novo, 7 horas da noite, tá? Não percam, gente, não percam essas lives, que essa live aqui é primeiro pra gente se conhecer, né? Olha, pra eu trocar essa experiência, pra gente trocar experiência, pra gente conseguir entender, pra vocês conseguirem falar, eu escuto vocês melhor aqui, porque aqui é mais um bate-papo. Então, não percam, é um aquecimento aí que a gente tá tendo, tá? Então, olha só, quarta-feira agora, hoje são 20, quarta-feira é amanhã, olha eu, amanhã, dia 21, tá? Perdidona aqui, tô pensando que quarta-feira tô pensando que hoje é segunda. Quarta-feira, tá, gente? Amanhã, às 19 horas, a gente se encontra aqui de novo e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse oráculo maravilhoso que é o baralho cigano. Espero vocês aqui. Alguém tem alguma dúvida? Dá tempo de eu tirar ainda. Já passou a hora, mas eu consigo tirar alguma dúvida. Vamos lá. Umazinha. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que bom, que não perde mesmo não, gente. Vai ser muito bom, muito bom. Vamos lá. Ninguém quer perguntar? Então a gente vai encerrar, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã aqui às 19 horas. Um beijo para vocês, gente. Olha, não percam o nosso evento. Dia 26, 28 e 30, às 19 horas. Fiquem no grupo que eu vou passar tudo para vocês e vocês vão adorar o nosso curso. Um beijo, olha. Boa noite para vocês. Amores da minha vida. Vou fechar a live, tá? Beijos. Beijos.